Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Que bom estar aqui novamente com vocês, gravando o nosso podcast semanal, registrando o nosso legado, o legado do Grupo Águia Branca, em especial da Divisão Comércio, através das histórias das pessoas que estão conosco. E hoje, em especial, a gente vai estar falando aqui com o nosso Danilo Almeida, um amigo, companheiro assim, já de bastante tempo, que está conosco aí, uma jornada grande. Não vou falar, não vou deixar que ele conte a história dele. Mas, Danilo, dá um bom dia para o pessoal aí, seja bem-vindo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É uma satisfação enorme aí, muita ansiedade. Vimos vários colegas aí participando e chegou a minha vez, né? Falei até com o Marcelo há pouco, seria legal e melhor se fosse pessoalmente, mas não foi possível. Então é um prazer, uma Verdade. satisfação enorme aqui estar participando do programa tão legal e com tantas histórias legais, né? Do grupo e das pessoas que caminharam com a gente até aqui. Muito legal, muito prazer e obrigado aí pela oportunidade. É legal, Danilo. Assim, já inicialmente já te agradecer a sua disponibilidade. E a gente teve que remarcar o nosso programa algumas vezes, eu acho que foram 3 ou 4 aí, Aham. para encaixar a agenda aí na nossa correria do dia a dia aí, mas obrigado aí por estar aceitando aí esse desafio, né, de estar aqui conosco. Igual eu estava falando, né, pessoal, o normal é a gente ficar um pouco mais ansioso mesmo para a gente fazer esse bate-papo. O nosso dia a dia é atender cliente, né, ficar lidando com a montadora e tal, com a fábrica aqui. Aí para a gente é sempre um desafio a mais, né? A gente Sim. tá aqui. E o legal é a gente estar superando, né? Assim, todo dia a gente supera, mata um leãozinho, sobe um degrau na nossa jornada, na nossa carreira. Muito legal. Danilo, hoje você está como supervisor de pós-venda do Espírito Santo da Mercedes-Benz Automóveis, né? Uma marca de luxo, uma marca de desejo, né? Que Sim, é ficar com esses brinquedinhos aí, lidando com esses brinquedinhos para lá e para cá, é uma coisa que desperta os nossos, né? verdade. As nossas histórias, né? Lembra um pouco da nossa infância, né? Que ficar brincando com esses carrinhos tão maravilhosos aí. Conta É um pouquinho verdade. para a gente, Danilo, o que é essa dinâmica, o que é esse trabalho? Dá uma atualizada para a gente, por favor. Então, hoje eu estou como supervisor de pós-vendas, né? Peças e serviços, Vitória Motos, automóveis, né? Hoje a gente está com uma equipe, a gente teve que otimizar ao longo desses anos, né? Até em função do Uhum. volume, né? De uma estratégia da marca. Hoje a gente está com uma equipe bem enxuta, com 8 profissionais aí sobre a nossa gestão, desde consultor de serviço, vendedor de peças, estoquista, lavador, técnico mecânico e garantista. Então a gente faz a gestão dessa equipe toda maravilhosa aí e ajudando a contribuir um pouquinho aí com a experiência do cliente com essa marca que a gente tanto ama, né? Ao longo de tantos anos a gente aprendeu a amar Uhum. e esse é um pouquinho do nosso trabalho, né? Parte de peças, serviços e contribuindo aí com essa experiência do cliente aí, que o pós-venda cada vez mais, né? Assim, o tamanho da importância que tem Uhum. para a retenção dos nossos clientes aí na nossa marca, né? Um pouquinho da É. experiência. E na sua área em especial é um desafio grande, né? Porque assim, como é que mantém atualizado com tantas tecnologias, né? É um produto altamente tecnológico, eu acho que é um dos mais tecnológicos que a gente representa, né? Tem carros elétricos, carros híbridos, carros puramente a combustão mais tradicionais, mas com uma pegada assim, de muita tecnologia, são carros que têm uma mecânica muito sofisticada. E assim, é de fato um prazer, né? O ter um automóvel Mercedes, que é um pouco dentro dessa que você comentou, né? Da estratégia da montadora, que ela vai realmente para um segmento de luxo, né? Segmenta mais, então é uma coisa mais customizada e é sempre esse desafio continuar atualizado, né? Como é que faz, Danilo, para você assim dar conta de tamanha evolução tecnológica aí, manter o seu time atualizado? Como é que é isso? O Marcelo, a gente tem
vou falar assim, dizer que seja uma sorte, né? Que sorte também, não só sorte, mas a gente tem uma equipe bastante coesa e não, assim, eu tenho muito pouca rotatividade. A gente Uhum. conseguiu conduzir aí de uma forma que a gente consiga aí que as pessoas tenham, acaba conseguindo ter experiência com a marca durante muito tempo, né? E acaba participando juntamente com a própria montadora, né? Com um leque muito grande de treinamentos, de atualizações dos profissionais. Quando você consegue gerir aí a turma sem ter aquela rotatividade, você não consegue perder o fim da meada, digamos assim, né? É claro que, Uhum. igual você falou, o desenvolvimento, né, tecnológico, né, a atualização é uma velocidade absurda, né, novas tecnologias, novos sistemas, né, operacionais, os carros uma velocidade muito grande, né, nas atualizações, mas a turma aqui é bastante coesa, bastante já com uma certa experiência, consegue. Eu não sofro tanto com essas atualizações porque eu não tenho tanta rotatividade. A gente conseguiu Aham. manter aí uma equipe bastante tempo, então a turma aqui, óbvio, você tem ainda uma ou outra função que você exige mais, né? Igual vou falar basicamente o técnico diagnóstico, né? O técnico precisa realmente estar antenado, porque agora cada vez menos apertando o parafuso e mais pensando, né? Mas eu falo, até brinco aqui com a turma que daqui a uns anos o futuro vai ser talvez o próprio cliente fazer a manutenção do carro, né? Talvez um pendrive ou Uhum. uma atualização que você coloque. Aham. Uhum. Mas a turma, principalmente os mais antigos, ainda tem. A gente tem que trabalhar um pouco a cabeça, né? Porque tem muito mais aquela intuição, né, do técnico de botar a mão na massa, de sair desmontando tudo. E não é bem assim. Hoje está cada vez mais Uhum. você pensando num raciocínio lógico, algo realmente num clique, você está consertando o carro, né? Então, eu tenho ainda vou te falar que eu tenho uma sorte, que eu tenho uma equipe bastante coesa, né? Bastante tempo com a marca, bastante experiência, sofro um pouquinho menos quando Uhum. faço Uhum. essa análise e troco essa bola com outra equipe, outra turma da rede mesmo, né, de outros estados, sofrem mais, né? Mas realmente é um desafio muito grande, porque os carros estão cada vez mais tecnológicos, a tecnologia vem para ficar. Você falou do carro Uhum. elétrico aí, ainda é novidade, né? Porque assim, o nível de conhecimento ainda é muito pequeno comparado aos carros a combustão. Então, ainda É. é um aprendizado constante aí com toda a equipe. Uhum. É. E a gente, agora, vindo com os carros elétricos, igual você comentou, vai cada vez mais aparecendo um iPhone de rodas, né? Porque você tem muito menos interação mecânica com o produto, né? E mais interações de configurações, né? De atualizações de software, de sistemas. E realmente tem sido esse acompanhar essa tecnologia tem sido esse desafio, né? Que sempre tem uma coisinha ou outra para fazer, né? Assim, por mais que a gente tem sistemas, mas ainda tem muito componente mecânico para pastilhas de freio, suspensão, Sim, amortecedores, esse tipo de coisa. Vai cada vez diminuindo um pouco mais óleos e graxas, né? E é substituindo verdade. mais por sistemas, né? Chips, componentes, placas, módulos. Né? O carro, um Mercedes aí, vamos pegar um carro de entrada, ele tem pelo menos o triplo de módulos de um carro nacional aí. Assim, Uhum, é um número de tecnologias, pensando não só em segurança, mas como conforto, uhum, comodidade para o cliente e até, acompanhando as novas tecnologias mundiais, a Mercedes sempre no grau pioneiro, né, de uhum, desenvolvimento dessas novas tecnologias. É um desafio uhum. grande, mas assim, estamos com a equipe certa aí, porque a turma toda bem atualizada e com muita experiência e bagagem para seguir em Uhum. frente. Nessa linha de tecnologia, Danilo, aproveitando aqui esse bate-papo, como é que você enxerga, vamos falar daqui a 10 anos, né? 10 anos, 20 anos, vamos olhar, brincar de sermos futurologistas, né? O que que você acha que vai estar? Como é que você acha que vai estar a questão de oficinas, de pós-vendas, de atendimento? Você acha que vai estar mais nisso que a gente falou? Você acha que ainda não? Como é que você percebe? Como é que você imagina isso?
Marcelo, isso é uma pergunta aí que eu perdi um pouquinho dos meus cabelos aí na verdade, com essa novo cenário que está se desenhando, É. né? Mas não por medo de faltar, eu acho que faltar atividade, faltar o que fazer, né? O que Uhum. desenvolver e o que propor para o cliente, eu acho que isso não vai acabar, não tenho essa preocupação, não. Mas é aquela situação. Você falou do óleo, graxa, eu creio que a passagem do cliente, né, na oficina, né, ele vai ser reduzido. Já tem acontecido isso e eu acho que a tendência é diminuir. O que a gente vai mudar um pouco no nosso mindset aí é mudar os agregados das vendas, né? Eu acho que vai mudar. Uhum. Isso já tem mudado, na verdade. É, não é puxando sardinha para a Mercedes, mas a gente tem ainda uma marca que, entre aspas, né? Vamos falar que todo carro dá defeito, mas é um carro que tem pouco manutenção, né? A marca tem Uhum. uma confiabilidade. Então a gente já sofre com outras marcas que acaba tendo uma passagem maior por conta de problema de produto. A gente tem Uhum. um número pequeno aí de problemas, né? Digamos assim, e acaba diminuindo a passagem. E a gente já tem que rebolar, né? Usar da criatividade, com aumento de receita, com agregados, enfim. Eu acho que é isso que vai acontecer. Daqui a 5, 10 anos, eu acho que vai cada vez mais. A gente vai conhecer novos produtos, novas oportunidades vão aparecer. Já tem aparecido no mercado coisas relacionadas à estética, Uhum. a acessórios, enfim. Eu acho que vai ser outras oportunidades. Obviamente, com um número menor de passagens, eu acho que essa é a tendência, a gente precisando usar da criatividade e aproveitando as oportunidades no mercado de novos produtos, novas fontes de receitas, para a gente realmente não deixar aí a peteca cair, né? E manter É. o Uhum. departamento gerando receita e trazendo Uhum. a retenção dos clientes aqui na marca. Uhum. E em especial a Mercedes, né, por ser essa marca de luxo, essa marca de tanto status, né, que a pessoa não compra um carro aí, né, a pessoa ela tá de fato assim com um bem, né, um troféu que eu costumo falar, né, é Sim, um troféu que ela tá com ela, né, então assim é muito legal. E acho que também penso igual a você. Eu acho que assim, a gente vai estar com uma evolução tecnológica tão legal que as passagens vão diminuir bastante e tal, e muita coisa vai ser via software, né? Via conectividade, a pessoa vai conectar e você eventualmente vai interagir, se não for tudo automático, vai ter alguma interação para falar, ó, sim, vamos atualizar esse módulo, aquele módulo, né? E as pessoas vão realmente ter um veículo que vai permitir a elas essa tranquilidade de ir e vir com menos necessidade de ficar a revisão de férias. Eu vou tirar férias agora, vou levar o carro para fazer uma revisão. Ou o carro me deixar na mão, não sei aonde e tal, essas coisas assim, né? sim. Então, Vai eu ser acho que mais, vamos estar. vai ser mais essa interação vai ser um pouco menor, né? Presencialmente, Uhum, digamos assim. uhum. É É, nesse é. sentido aí mesmo. É desafiador e estimulante ao mesmo tempo, né? Que tem muita coisa para a gente É. aprender aí, né, Danilo? Nossa, muita coisa. Muitas coisas estão por vir aí. Estamos ansiosos. Legal. Bacana. Mas, Danilo, conta pra gente um pouquinho do seu background, como é que você chegou até aqui, onde você nasceu, o que que você estudou. Dá um overview pra gente da sua história, como é que foi. Bom, então assim, ó, vou falar que a vida na parte profissional, começando assim, é praticamente o primeiro emprego, né? Digamos assim. Uhum. Tive outras oportunidades, tive outras oportunidades de trabalho, mas basicamente eu estou aqui como um primeiro emprego. Hoje esse ano eu faço 17 anos de Vitória Motos, do grupo e de Vitória Motos. Estou fazendo 37 anos daqui a 2 Nossa. meses. Uhum. Então, Uhum. praticamente o primeiro emprego. Uhum. Eu fiz ao longo assim, ainda como na adolescência na fase adulta, eu sou formado, sou técnico em informática, algo que tem nada a ver, Hum. né, fiz ainda no segundo grau, Não tinha, né? Não tinha. não Agora já tinha, começa a ter a ver. é verdade.
Então, assim, através do curso eu fiz estágio na CST, né, que é Uhum, a parte de siderurgia, metalurgia, e comecei a fazer administração, parei para fazer engenharia metalúrgica, porque é algo que estava assim, me encantava demais. Assim, primeiro voltando um pouquinho, a gente vê isso nos nossos filhos, nos adolescentes hoje também, que nem sempre você tem aquilo muito pronto na sua cabeça, o que você vai ser quando você uhum, chegar na fase adulta. Então, eu também tinha essas dúvidas, né? E através do curso de informática, eu entrei numa siderúrgica, né? Fiquei um ano de estágio, fiquei assim absolutamente encantado com o processo, né? Então eu tinha 18 anos, então foi minha primeira parte profissional, né? Nesse estágio, eu gostei tanto que eu larguei a administração que eu já estava fazendo e comecei a fazer engenharia metalúrgica na época. uhum, E na minha cabeça eu queria trabalhar na CST ou na Vale, algo nesse ramo. Fiz 2 anos de curso. Nesse meio tempo eu também fiz técnico de segurança do trabalho, que eu queria abrir mais uma porta, na verdade, era uma uhum, oportunidade, que era uma profissão que estava em alta, assim, era uma porta para entrar também, inclusive na uhum. própria siderúrgica, né? E era meu Uhum, objetivo na época. Então, 18 anos eu fiz o curso, aí estava fazendo junto com engenharia, eu fiz o técnico de segurança do trabalho. Depois eu fiz um estágio rapidamente numa empresa de caldeiraria e usinagem, na parte de segurança do trabalho, mas meu foco, a minha visão era entrar até mesmo na CST ou na Vale. uhum. Acabou que o meu estágio concluiu, né, de segurança do trabalho, a empresa até queria me contratar na época, só que a empresa não, eu vi que não tem nada a ver com o que eu queria fazer para minha vida. A empresa tinha uma série de acidentes, quase todos os dias tinha acidente, era um Nossa. negócio Uhum. assim assustador. Então eu falei, não, eu não vou dar um passo para trás para ver se dou dois para frente depois. E assim, ao mesmo tempo precisava trabalhar. Eu tinha a oportunidade de continuar o trabalho com 19 anos. Uma oportunidade boa, né, inclusive financeira. Eu falei, olha, mas não vai dar. Aqui não vai dar, não vai dar certo. Uhum. Assim, eu até gosto de contar esse caso, alguns sabem, aí olha como é que foi. Aí entra a história da Águia Branca, né? Porque numa sexta-feira, nesse último dia de trabalho meu, onde eu falei, eu recusei aí a efetivação nessa empresa, eu voltei para casa desempregado. Pô, vamos começar, vou procurar um emprego. Eu preciso Ah, pagar minha faculdade, né? Ou vamos ajudar a pagar minha faculdade. Ainda morava com os meus pais na época. E num sábado, isso na sexta, num sábado eu fui almoçar, fui no almoço com meu pai, com uma prima dele, com alguns parentes, e lá eu tive com a Ellen. Bom falar isso, que depois ela vai ouvir esse podcast Ellen também. Coimbra. Ellen Nossa Senhora. Coimbra. Ela é minha prima acho que de terceiro grau, né? A mãe Aham, dela é prima do meu pai. E aham, assim, eu não tinha contato com a Ellen, né? Ela, aham, talvez quando criança, enfim, eu nem lembrava, aham. pra falar a verdade. Festa de família, né? Aquelas É coisas, né? muito, é muito raramente, assim, eu tinha Aham, muito pouco contato. Aí eu conversando com ela exatamente sobre isso, Ellen, eu tinha uma oportunidade de emprego, mas eu acho que era furada. Então, não, mas eu preciso trabalhar, né? Porque eu preciso aham, pagar a faculdade e tudo mais. E isso no sábado. Ela não me manda seu currículo e que eu trabalhava na Curumá na época, ela. Aí, não, vou colocar seu currículo lá, se tiver alguma oportunidade e tal. Aí na segunda-feira me ligaram da Curumá. Olha, Danilo, tal, eu recebi seu currículo, tem uma vaga aqui, você tem interesse aqui, você fazer uma entrevista? Eu falei, olha, lógico. Aí fui na Curumá e na época foi era uma vaga, inclusive, para consultor de serviço, consultor técnico. Eu não fazia a menor ideia do que era isso, né? aham, Nossa Senhora. Aham, Mal internamente sempre tive uma paixão por carro, sempre gostei, mas eu com 19 anos tinha acabado de tirar carteira, não sabia nem o que era isso, né? Tava fazendo uhum. engenharia, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, fui lá ver que era aí na época a vaga era para consultor técnico da Curumar e quem Quem que estava era o fazendo gerente da época lá? era o Jackson Bobbio, Nossa. outro gente finíssimo. Depois ele vai É, ouvir hoje esse hoje tá, tá, podcast. tá, tá com a Ele missão fala, de
New Holland, né? Vender Sim, lá em sim, Jataí, né? Interior de exatamente. Goiás lá, fazendo um belo trabalho lá. E tava ele e uma outra pessoa que agora eu não me recordo, tem que perguntar para ele, não Aham. sei se ele vai lembrar Ah, também. Mas eu sei que a gente conversou assim, mas eu lá, completamente cru, sabia nem o que que era consultor de serviço, e conversei um pouco com ele, ele, não, Danilo, não, gostei de você, mas olha, infelizmente, né, temos uma vaga aqui que eu preciso de uma pessoa já para começar a trabalhar, já começar a atender cliente. Nesse momento não vai ser possível, tal. Eu falei, uhum, não, entendi, não, não, claro, já o Bob, né? Não tem uhum, problema, bola para frente e tudo mais. Eu acho que ele não vai lembrar disso, mas eu levantei e saí da sala, na época era a sala de uhum. vidro toda no meio do pós-vendas ali. Ah, eu Eu, lembro, lembro. eu cheguei a sair, abri a porta e estava assim, quase na rua. Aí ele pegou, me chamou de novo. Danilo, vem cá, tal. Vem cá, chega aí. Aí voltei lá, né? Você quer Aham, trabalhar mesmo? Eu quero, eu tô precisando, né? Tal. Ele, ó, aham. vamos lá, espera um pouquinho aí. Aí ele pegou o telefone, ligou para Joelma, hoje lá na Lexus, né? Minha parceiraça, amo de paixão Nossa, nem fala. também. Uhum. Ligou para ela e falou assim: Joelma, olha, eu tô com um menino aqui que veio para alguma vaga de consultor de serviço, mas não sabe nem dirigir, mal sabe dirigir. Aham, Mas eu fiquei sabendo que você está abrindo uma vaga aí na Vitória Motos, tal, de estoquista, né? E ele falou que uhum. quer trabalhar, eu gostei dele e tal, e tal, e tal. Você pode conversar com ele aí, que ele tá, na época a Vitória Motos era ali na frente do OK, agora, né? Que era a farmácia Santa Aham, Luz, na esquina ali, né? bem Aham, pertinho. É, aham. Você pode atender ele agora, aí você conversa um pouco com ele, não, manda ele vir aqui. Uhum. Aí chega a ser engraçado, que eu saí da Curumar, andando para Vitória Motos, com uma orientação do Bob, ó, só você voltar aqui, sei lá, uns 50 metros na frente. É pertinho. Eu Aham. voltei, andei, cadê a empresa de moto que eu estava procurando? Ah, meu Deus do Eu céu. achando que era uma Aham. loja de É, moto, né? Vitória Motos, é. Eu Aham. sei que eu demorei acho que uns 40 minutos para chegar lá, porque eu cheguei quase a voltar para Curumá. Quando eu pensei em voltar para Curumá, eu vi a placa de grandona, Vitória Uhum. Moto. Ah, rapaz, é aqui. Aí eu entrei ali para conversar com ela. Aí, assim, foi bem tranquilo. Conversei com a Joelma, Uhum. depois ela me chamou ainda para fazer uma entrevista. Ainda tinha uma pessoa que ia sair para contratar, né? Então tinha que ser sigilo e tinha que Aham. enfim, aí eu fui depois entrevistado com a Patrícia, na época ainda o Márcio Freitas, o próprio Grande Patrícia, meu Ciro, Deus do céu. Patrícia é uma o próprio pessoa Alzira. Ah, não, aqui a gente marcante, tem. né? É. Aí foi aí que eu comecei. Entrei assim, falando de coração, como eu estava todo meu objetivo de vida na época era assim, permanecer na área industrial, né? Uhum, Não uhum, era área comercial, então pouco mexer com carro, não era, naquela época não era, né? uhum. E entrei como estoquista. Na época, a remuneração que eu tinha rejeitado por conta da empresa ser realmente muito bagunçada era Para tipo não ser um assim, técnico de insegurança, né, do trabalho. exatamente, era uma loucura aquilo lá. E assim, era uma remuneração muito menor para estoque, algo que ia começar Uhum. tudo do zero, né? É. Uhum, E assim, eu não, preciso trabalhar, preciso pagar minhas contas, pagar minha faculdade. uhum, Mas assim, até estendendo um pouquinho mais aí, mas foi a Vitória Motos é uma chave virada na minha vida, assim, não tenho nenhuma preocupação de falar isso, que as coisas foram acontecendo tão rápidas, né, que em um mês que eu estava de trabalho, eu gostei tanto, eu me senti tão acolhido, tão assim, as coisas parece que rodaram tão legais, né, deu tanto uhum, match, digamos assim, né, que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na área do comercial, de atendimento, quero aprender isso, quero uhum, aprender aquilo, aprender sobre carro. E eu comecei até, assim, até a faculdade que eu fazia de toda a parte industrial, apesar de eu gostar muito, já tinha quase 2 anos de engenharia, eu comecei a pensar, cara, não vai rolar aqui, eu fiquei tão encantado com a empresa, eu falo assim, né, a gente tem um privilégio aqui, talvez outras lojas do grupo também tenham, mas
falo que a Vitória Motos é realmente uma família, sempre foi. Uhum, uhum. E cada vez mais eu penso como foi tão importante para a minha vida, porque você via assim, uma empresa pequena do grupo, um negócio pequeno, ainda é um negócio pequeno, com o tamanho da É, dimensão do grupo, né? Mas não menos uhum, importante, claro. Uhum, mas com pessoas tão diferentes, e assim, de ter problemas mesmo de relacionamento, problemas de resolver as situações do dia a dia mesmo, mas ao mesmo tempo que se amavam, sabe, Marcelo? Não é demagogia falar isso, mas todo mundo se batia lá durante, porque eram pessoas completamente diferentes, né? Só que ao aham. mesmo tempo, no final do expediente, estava todo mundo no churrasquinho ali Na esquina, né? eu Aham. esqueci até o nome do rapaz lá, que tinha o churrasquinho lá durante É. muitos, muitos anos. Aham. E assim, acho que era o segredo do negócio, sabe? Então você se sentia muito acolhido, você tinha como um relacionamento, você tem familiar, porque Uhum. era entre tapas e beijos, né? Mas com muito, mas muito, muito respeito, muito Aham. acolhimento. E, cara, então foi uma escola, foi uma. Não existia, talvez eu falar isso seja realmente soa como se fosse uma frase pronta, mas não é. Não existia diferença entre profissional e pessoal ali. Uhum. Pelo menos ficou muito próximo do profissional e pessoal. Por isso que se encaixou tão bem. A Uhum. gente fala assim, mas a gente passa a maior parte do nosso tempo na empresa, acaba tendo a convivência, ok, mas ali, até hoje assim, mas naquela época ainda mais ainda, né? A gente vivia o profissional e o pessoal era misturado, era a mesma coisa. Uhum. Tempo de respeito, É. enfim. Você sabe que eu penso muito isso também, sabe, Danilo? Se não. As pessoas, você tem que separar e tal. Rapaz, não dá para separar. A gente um ser único, né? A gente é um ser humano, cara. Assim, fala, não, os problemas de casa você deixa em casa, os problemas da empresa você deixa na empresa. É claro que cada coisa a gente vai tratar no seu ambiente. Mas nós carregamos conosco tudo isso, né? A gente carrega a casa, a gente carrega a igreja, a gente carrega o ambiente de trabalho, a gente carrega a vizinhança, a gente carrega as notícias que a gente vê e nos impactam, né? E somos um ser único, né? Então eu penso muito nisso, né? Então, aí você contando esse caso que, poxa, a gente tinha lá as diferenças, mas realmente é um grupo muito coeso, né? E isso a Vitória Motos sempre demonstrou ao longo desses anos, né? As pessoas são realmente muito ligadas. É a empresa que a gente menos tem turnover, né, do grupo, né? É a empresa que a gente menos tem giro, porque as pessoas realmente têm uma conexão uma com a outra incrível, né, Daniela? É muito legal isso. Cara, então, é assim, coisa. E eu fiquei realmente encantado. Eu sentia como se eu tivesse realmente encantado. Eu tinha muito, muito prazer em ir para Uhum. a empresa, aprender com as pessoas, né, com todas as suas diferenças, que eram nítidas, assim, em toda a equipe. É impressionante. Por mais Uhum. que quem está gerindo, né, quem está contratando, quem está na gestão, a gente acha que a gente sempre vai procurar pessoas que estão mais alinhadas com o nosso perfil, mas no fim das contas, não é bem assim que funciona, né, Marcelo? Uhum. A gente visa, claro, não estou falando de propósito, né, mas estou falando de perfil de pessoas. Eu sou uma pessoa mais comunicativa, vou atrás de uma pessoa mais comunicativa. Não, isso não vai funcionar, não funciona. A gente Uhum. acaba tendo uma diversidade muito grande de pessoas que tinham conflitos o tempo todo, mas todo mundo se respeitava e era um aprendizado mútuo, né, com isso, né, com essa diferença toda e respeito que tinha com as pessoas. E isso acontecia, falo que a Vitória Motos realmente era uma grande família, digamos assim, ainda é uma grande família. Isso acontecia com o próprio relacionamento que tínhamos com os clientes da marca, porque Uhum. era um Uhum. grupo muito seleto, digamos que a gente tinha poucos clientes, né? Porque, sobretudo na época, apesar da gente ainda ter ainda carros, na época a gente atendia também Chrysler, Jeep, né? Dodge, era tudo misturado ali. Tinha alguns carros Chrysler um pouco mais acessíveis, mas a maior parte dos nossos clientes a gente conhecia pelo nome, É. de chegar assim, Uhum. de estar lá para tomar café sem fazer nada, sem gastar R$ 1. E o pós-venda, assim, era um desafio muito interessante, porque essa turma, esse grupo seleto de clientes,
tem muitos que são desde aquela época, aliás, antes ainda, né? Desde a época que começou em Cariacica, lá na Serra ainda, que eu entrei já era aqui na Reta da Penha. Mas tem muitos que continuam até hoje fiéis à marca e à Vitória Motos, mas você tinha esse grupo seleto de clientes que tinha peculiaridades para você atender, né? O fulano de Uhum, tal é amigo de não sei quem, que não sei o quê, uhum, e você acha que pagava alguma coisa, né? Não era nem questão de não ter dinheiro, é questão do ego. É do ego, né, uhum, Marcelo? Aí é. o cara comprava 2, 3 carros, assim, na época, carros eram realmente carros, assim, o valor de mercado muito alto, né? Ainda é, né? Mas na época era mais ainda, que o dinheiro valia muito mais, digamos Uhum. assim, né? E a gente com medo também de podia tinha que massagear o ego dele para não perder o cliente, porque era Uhum, contado nos dedos os clientes, não podia sair das uhum. nossas mãos, e vinha fazer serviço no pós-venda, não pagava, assim, não, faz aí. Aí depois tem que cobrar, e Uhum, assim, e não porque não tinha dinheiro, mas porque tinha, aham. não, eu sou cliente Mercedes, eu tenho dinheiro para comprar uma Mercedes, vocês precisam de mim, e eu tenho, além de dinheiro, eu tenho crédito. Então, era assim, Aham. era creditor, É, comprava, não e acha pagava, assim, e a gente ficava brigando para poder receber com o maior tato, né? Não podia apertar muito não, senão você e traz pagava, essa, recebíamos, né? A gente é, recebia, mas era uma luta. você traz um Mas era negócio muito assim super legal. legal, né? Porque assim, como ninguém, eu acho que vocês realmente é o mais focado no cliente, porque como é um mercado muito de nicho, né? Vocês eram muito dedicados a cliente, né? Aí te perguntar, como é que é isso, essa dedicação de estar observando o cliente, vendo as necessidades dele? Como é que é isso, Danilo? Você perceber o que o cliente precisa e ajustar a sua estrutura, né? Porque você faz essa interface, está ali com o cliente, recebendo e tal, não sei o quê. E clientes que querem ser tratados de uma forma diferenciada, porque eles, né, compram um carro que é diferenciado e tal. E aí você tem que estar com o seu time para atender o doutor, para atender o fulano, ciclano e tal. Como é que é isso no seu dia a dia, Danilo? Então, como eu falei, assim, eu tenho uma equipe já com bastante experiência, então Uhum, tive ao longo dessa jornada, né, Marcelo? Fizemos algumas adequações. Por que eu vou falar isso? Assim, graças a Deus eu tive muito mais oportunidade aí de desenvolver equipes de outras pessoas foram promovidas ou foram deslocadas por um bom desempenho, inclusive no pós-vendas, mas que perceberam isso muito rápido, né? Porque o atendimento personalizado não pode ser simplesmente uma mera palavra personalizada. uhum, Você realmente é, é, a gente precisa realmente se adequar ao estilo e conforme o cliente deseja ser atendido. Isso tem que ser percebido muito rapidamente, né? Desde o primeiro contato com o cliente, você precisa perceber isso no cliente, se ele precisa, ele tem uma necessidade de ser mais rápido, ele tem um senso de urgência mais rápido, tem cliente que vai precisar de ouvir mais sobre garantia, sobre os termos do acordo que você está tendo com ele, é uma pessoa uhum, uhum, mais auditiva, né? No termo uhum, neurolinguístico que gosta de falar, mais auditivo. Vai ter cliente que vai gostar de ter mais carinho, de ter mais aquele bate-papo, às vezes, informal. A gente precisa perceber muito rapidamente isso. E a equipe aqui, a equipe tem desenvolvido nesse sentido, porque muitas vezes você tem profissionais que têm um perfil, às vezes pessoas mais centradas, mais compenetradas, têm uma habilidade maior com foco, mas não tanto abertura para ter para a questão comunicativa, a questão sensitiva mesmo com o cliente, e precisa mudar a chave, porque cada cliente, cada atendimento vai ter uma sistemática diferente. Então, precisa perceber muito bem isso. Então, assim, uhum, vou falar que facilita um pouco aqui, Marcelo, por ser pequeno, né? Uma equipe pequena, tem um número pequeno de atendimentos, a gente consegue participar quase ativamente o tempo todo, né? Então, uhum, uhum, eu acho que facilita a equipe. Eu gosto muito disso, do relacionamento, tudo, e eu gosto muito de participar.
Então, eu sou muito participativo nos atendimentos, eu consigo dar um feedback no momento certo para a equipe, porque eu senti, talvez o do cliente tenha sentido, óbvio que eu não sei de tudo, mas a gente tem Uhum. com essa sensibilidade, eu tenho essa bagagem, digamos assim, então a gente consegue perceber, isso facilita o tamanho do negócio, a gente participar ativamente e conseguir fazer com que o time enxergue dessa mesma forma. Uhum. Aí, Uhum. assim, o que é interessante dessa dinâmica do nosso dia a dia é você tentar achar, que eu acho que faz parte do desenvolvimento de cada profissional aí, é você tentar encontrar o meio termo, né? Juntando o perfil da pessoa com a personalização, o atendimento ali, e principalmente fazer com que a pessoa enxergue isso. Não o que eu fale para fazer, ou que eu, sei lá, dê uma ordem ou fale alguma coisa. É provocar nisso. Eu acho que, vou falar mais uma vez aí, a gente comentou da Patrícia, eu acho que isso aí, graças a Deus, foi maravilhoso para mim. Como é que foi Uhum. importante? Porque a Patrícia, ela sempre fez você achar a solução, você achar a alternativa que ela espera de você. Não, ela Uhum. tem uma determinação. Aliás, o próprio Alziro também fazia muito isso com a gente. Figura Então, eu acho que fantástica, nossa. eu tive essa escola muito legal para mim, porque eu nunca recebi uma ordem direta, apesar de que pelo cargo, né, você hierarquia, você precisa fazer, ordem direta é ordem direta, faça e pronto. Nunca precisou disso, porque nunca teve esse perfil, nem tanto do Alziro quanto da Patrícia. Então você acaba sendo você é inserido faz parte da solução daquele Uhum. problema ou daquela angústia que a gente está passando por algum momento, porque te insere na solução, independente da sua função, né? Então a pessoa se sente mais acolhida, se sente realmente mais motivada, até para inovar, para dar ideias, para poder dar sugestões, se insere parte do problema, entendeu? Então isso que eu acho que acontece o tempo todo na dinâmica, né? Como você falou aí, como é que a gente faz para lidar com isso? Eu tento Uhum. inserir a equipe como parte da solução. Não tem Uhum. uma ordem, dificilmente existe algum tipo de ordem direta. Existe o que precisa ser feito. Agora, Isso. Uhum. como vai ser feito, é preciso que a pessoa desenvolva, a pessoa tenha Uhum. essa abertura, e a gente tem que ter essa empatia das limitações das pessoas, entender as limitações e enxergar isso como uma oportunidade de desenvolvimento. A equipe consegue ter ganha essa maturidade tendo essa liberdade de fazer parte das soluções, né? Acho que essa é a grande sacada, digamos assim. Não, legal. Bacana, Danilo. Bacana, muito legal a história, né? E essa de estar ligado no cliente, né? E perceber que tem coisas que não precisa ninguém estar te mandando, né? Você sabe o seu papel e você tem que exercer o seu papel e fazer com que outros façam isso. Muito bacana. Parabéns, parabéns pela sacada, parabéns pelos resultados aí, muito bom. Mas, Danilo, o nosso programa ele fala de legado, né? Dessa história toda, e você veio contando um pouco da sua história, dessa jornada sua super legal aí. Aí eu pergunto assim, qual que é o seu legado? Qual que é a construção? O que que você constrói? O Marcelo, apesar de parecer ser também uma palavra pronta, mas eu acho que Uhum. ao longo de toda a minha jornada aí, que eu é, busquei, né, e continuo buscando, almejando, é realmente relacionamento. Assim, Uhum. o relacionamento com o meu cliente, com os meus funcionários, com fornecedores, com a montadora, Uhum. sempre com respeito, né? Empatia e, assim, eu acho que talvez o legado seja realmente muito no sentido de relacionamento, respeito às pessoas, respeito aos colaboradores, fornecedores, montadora, e está muito linkado, eu acho, com o propósito do grupo, né? Mover o mundo com excelência, respeito às pessoas. Eu acho que o meu legado é esse. Eu acho que se a gente Uhum. olha para trás e vê assim que ao longo de todos esses anos são longos anos de dedicação, de respeito, muito comprometimento, dedicação com a empresa, muito Uhum. orgulho de se sentir realmente é, é, não só o funcionário como o dono,
tomar como dono, como se fosse para mim, como se fosse para minha família. Não, é o que eu falei, não consigo separar muitas vezes a questão do pessoal com o profissional, porque isso aqui realmente é minha casa e é onde dou o meu sangue diariamente com muito, muito prazer. Não é nada penoso, né? Ter essa... Então, o legado acho que é esse, de muito respeito, de criar um link bastante de relacionamento. Tenho muito orgulho da trajetória, onde chegou até aqui, tudo que construí. Poucas vezes eu posso falar que me arrependo de alguma coisa, que eu acho que fiz sempre tentando o meu melhor. Eu acho que um pouco assim, a gente vem um pouco de berço, né? Do espelho que a gente tem dos nossos pais. Os meus pais meu pai é falecido, mas trabalhou a vida inteira no banco. Minha mãe também trabalhou no banco, é viva, aposentada. Tinha uma dedicação enorme com a empresa, e isso a gente via muito como espelho, enfim. Então, eu acho que é o legado que eu consigo falar que eu deixei assim. E eu tenho certeza que assim, a marca que eu deixei em cada uma das pessoas que eu tive relacionamento foram positivas. Então, acho que esse é o legado. É essa história, né, Danilo? Esse registro, esse compromisso, né, com fazer a coisa bem feita e ser esse exemplo, né? Eu acho que, de fato, a gente, quando olha para a sua história assim, a gente percebe isso, né? Acho que você tem conseguido construir isso, né? Legal. Porque isso, assim, igual você fala de orgulho, né? Isso realmente nos traz essa satisfação, né? Poder contar para sua esposa, para sua família, para seus filhos, para o que quer que seja, né? Essa construção do que está sendo feito, né? Parabéns, muito legal. Tá? Danilo, se você tivesse que dar um conselho, né, para um grupo de pessoas que está começando hoje na empresa, que conselho que você daria a elas? Bom, o conselho que eu daria eu acho que está muito linkado àquilo que eu acabei de falar, que sim, sem vaidade nenhuma, seja humilde para aprender, a perguntar, se aprofundar nas coisas, se dedique à empresa e, principalmente, respeito às pessoas, respeito às Uhum, limitações de cada um, trabalhe muito a empatia, relacionamento, porque isso é o que é mais valorizado, né? Não só no ser humano, como a própria diretriz do grupo, né? O próprio propósito do grupo, sempre com respeito às pessoas, tendo empatia e, enfim, sem vaidade, sendo humilde, uhum, perguntando, se dedicando, tentando assim absorver o máximo das coisas boas, né? Do que você está proposto a fazer, o que você foi indicado a fazer, né? Então, acho que esse é o conselho, que o grupo tem desenvolvido vários talentos aí, dando oportunidade às pessoas que têm realmente linkado nesse uhum, propósito que é de relacionamento, respeito às pessoas. Eu não falo isso da boca para fora, porque é o que eu realmente penso na minha vida, né? Não só pessoal, como aqui também aqui profissional. E eu acho que os maiores cases aí, né, de pessoas que desenvolveram e que são referências no grupo são realmente estão totalmente linkados a esse propósito. Acho que esse é a dica, digamos assim, que a gente uhum. daria para novos funcionários. Não, legal, boa dica, boa dica. Tá? E essa dedicação, então, uma dica aí de uma pessoa que entrou com 20 anos, né? Entrou muito novo, né? Quase um menino, né? E deixa essa história aí para gente, que se formou enquanto né, um profissional, de fato, aí no dia a dia. Tem uma história muito bacana. Valeu pela dica aí. Nessa linha de dica, você tem algum livro, um filme, que você pode deixar para a gente de dica? Então, eu vou falar um livro assim que eu até estou lendo de novo, que eu li umas duas vezes ele já. Chama-se O Maior Líder da História, é de Augusto Cury. Uhum, É um uhum, livro, tem uma pegada cristã, né, também, mas é um livro, assim, fantástico, igual eu falei, eu estou lendo pela segunda vez ele já. Então, assim, conta uma história, na verdade, de um psicólogo renomado, fictício, né, obviamente, o psicólogo,
que ele foi designado para... Na hora que colocaram ele numa cilada, né? Para ele tratar de 12 quase delinquentes, né? Estudantes de universidades problemáticos, com problemas de transtorno bipolar, enfim, Uhum. os mais alienados possíveis, e ele se propôs como psicólogo e professor, a desenvolver essa equipe de 12, fazendo aquela alusão aí aos 12 discípulos, né, de Jesus. Os 12 apóstolos, né? Uhum. Então, com base assim, ele tem ao longo do livro falando das técnicas usadas por Jesus, né, sobre os seus discípulos, mas num aspecto social, né, intelectual, não espiritual. Ele ainda nem aborda a parte espiritual, parte de crença, parte de milagres, enfim. Mas quando ele fala que, que é o maior líder da história, né? Jesus, com as suas técnicas assim de gerir 12 discípulos, apóstolos, que são, para nossa cabeça aí, que seriam pessoas super fantásticas, iluminadas, mas na verdade não é bem assim. Uhum. Uhum. Pessoas comuns, com vários problemas, como outras pessoas, e ele desenvolve, através de toda a sua capacidade de liderar aí. Então, eu acho fantástico esse livro, muito legal. Uhum. Não, muito bom. Porque, assim, às vezes a pessoa fica achando, você pegou um exemplo aí dos 12 apóstolos, né, que são santos, né, que deixaram, juntamente com Jesus, um legado aí que vem transformando a humanidade, pelo menos nos últimos 2000 anos, e vão ver quanto tempo mais esse legado vai impactar para frente aí, né? Quantos 1000 anos a mais, né? E a gente fica achando que igual um super-homem, um super-herói, uma coisa assim, não, eram pessoas comuns que se Sim, dedicaram a uma causa, né? Claro que com as bênçãos dele, né? Mas são pessoas que do dia a dia que foram lá e fizeram, né? Acreditaram, né? Tiveram foco, determinação, foram lá e fizeram o que tinha que ser feito, e construíram, escreveram, contaram a história e está aí, né? Mudou a história do mundo, mudou a história do verdade. mundo, né? Coisa realmente de Deus, né? Tá marcado nessa presença aí. Mas, Danilo, que bacana, obrigado pela essa história, obrigado por nessa jornada super bacana aqui, super motivadora, né? Assim, que uma pessoa que começou fazendo estudando para trabalhar na indústria, né? Tá? E faz essa guinada toda na vida, tem essas decisões de largar um local que não estava percebendo que tinha valores dignos e entra numa função bem simples e constrói toda essa jornada ao longo desses 17 anos aí, sabe? É realmente motivador, inspirador, tá? Fico feliz de estar trabalhando com você ao longo desse tempo aí, apesar de a gente não estar muito perto, que as nossas rotinas acabam se cruzando um pouco aí, mas é muito bom saber que temos pessoas tão dedicadas e alinhadas assim. Parabéns, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade aí, muito legal. E estamos aqui, assim, ao longo todos esses anos, com muito aprendizado. E acho que aprendizado nunca tem fim, né? A gente sempre em Uhum. busca de mais. É isso aí. Eu agradeço a oportunidade aí. Muito obrigado. Valeu, Danilo. E é isso aí, Abraço. pessoal. Estamos concluindo aqui o nosso legado, né? O nosso podcast, tá? Dessa semana com o Danilo Almeida aí. Agradeço a vocês aí a audiência. Semana que vem tem mais. Vamos em frente aí. Até já.